Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a TAP, Transportes Aéreos Portugueses. A empresa foi criada há 74 anos e chegou a Minas Gerais há 9 anos. Neste período transportou para a Europa, via Lisboa, 1 milhão de passageiros, mais de 1 milhão. Este é o dado que está cravado aí na venda das passagens. Nós vamos conversar sobre este assunto, dando uma visão da importância da TAP para o nosso estado do ponto de vista econômico, social e cultural, com o gerente-geral da empresa aqui para Minas Gerais e Espírito Santo, o senhor Carlos Dias. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, João. Muito obrigado. Bom, falando da TAP, essa é uma questão muito importante. Nós temos aí a terrinha, quer dizer, Portugal, Exato. Brasil, Minas Gerais. Qual é a posição hoje da TAP em termos deste mapão que o senhor tem atrás aí, quer dizer, o mundo todo, e em relação também às empresas aéreas aqui no Brasil e depois em Minas Gerais? Qual é o panorama que o senhor traz para nós? Claro, veja, com muita satisfação a TAP já há alguns anos exerce um papel de liderança no nosso mercado, ou seja, do segmento do Brasil com direção à Europa, né? E nomeadamente também Minas Gerais, depois que nós inauguramos aqui, como você disse, há 9 anos, né? Também temos essa felicidade de sermos os líderes de mercado e contar com o apoio do nosso povo mineiro, né? Porque de fato se transformou num meio mais confortável de transporte entre Minas e Europa, sem dúvida. No mundo, qual é a posição da TAP? Só para a gente ter uma ideia do ranking internacional e também em relação ao Brasil, numa medida geral, para a gente ter uma ideia do tamanho da empresa e da importância econômica dela. Não, claro, veja, é difícil assim a gente estabelecer um ranking em termos de grandeza, mas assim, a TAP hoje tem uma frota de quase 80 aviões, né? Então isso nos coloca num patamar de uma empresa de nível médio em termos de grandeza mundial, não é? Mas a característica da TAP, o que é bastante interessante, é que ela vai crescendo com bastante sustentação e com nichos de mercado muito interessantes. Por exemplo, como é o caso aqui do Brasil, não é? Ou da nossa posição no continente africano, por exemplo, né? Na África lusófona, né? Então isso nos dá, de fato, um diferencial, né? que é o nosso idioma, por exemplo. Então, a nossa grandeza, ela pode, assim, existem empresas maiores, que é evidente, né? Quer dizer, mas a TAP está muito bem posicionada e com um crescimento bastante sólido, é isso. Do ponto de vista de Minas Gerais, não é? Os senhores chegaram aqui, nesse período que nós falamos, foi em setembro, né, de 2008? Não, fevereiro, 11 de fevereiro de 2008. Isso, Exato. 11 de fevereiro eu estava lá no aeroporto. Exato. Eu não fui e não voltei, mas eu fiquei esperando para fazer a cobertura. Verdade. 1 milhão de passageiros. Para a gente ter uma ideia, um número muito grande, não é? Como é que o senhor coloca dentro desse panorama geral da expectativa da TAP Minas claro. E do resultado obtido? Claro. Ótima pergunta, porque sem dúvida eu penso que nós superamos todas as expectativas, inclusive as de mercado. Isso nos dá uma média, porque o passageiro 1 milhão ocorreu em setembro do ano passado, em 2016, e isso dá uma média, um número pelo outro, de 120 mil passageiros ano, o que é um número expressivo e, como disseram já por aí, auspicioso, não é? Bastante interessante. E isso reflete o quê? A nossa posição de mercado e, de fato, a eleição, ou seja, o carinho do público mineiro que elegeu a TAP, de fato, como a sua principal empresa ou meio de transporte aéreo entre Minas Gerais e a Europa como um todo, usando Portugal, como você diz, como porta de entrada e ramificação para outros países da Europa. Quer dizer, além da língua, além também do cardápio, né?
a bordo, Sim, ou sim. seja, Da gastronomia, conjunto a gastronomia, que nós gostamos muito também, claro, e numa viagem é muito importante, viaja tenso, isso aí ameniza a vida da gente a quase 1.000 km/h. O que o senhor colocaria como destaque no caso de Minas Gerais especificamente, gerando bens e serviços na área do turismo, por exemplo? Qual é a percepção do senhor? Eu acho que a percepção é assim, hoje o progresso se faz pelo ar. Então, a conectividade, o que significa isso? Quando você tem uma rota aérea ligando, no nosso caso, Minas ou Belo Horizonte ao velho continente, você facilita os investimentos, isso se transforma também num maior incremento de turismo entre ambas as partes, ou seja, te coloca no mundo moderno hoje acessível. Então, eu vejo isso, e todo mundo sabe disso, da importância de ter uma rota internacional na sua capital. Quando nós falamos em hub, e hub nós sabemos é uma palavra americana, mas fala em ponto de conexão, de distribuição, não é? Existe até um estudo interessante da BH Airport, que é o novo gestor privado do aeroporto de Confins, que quem mora, por exemplo, na zona sul de São Paulo, de repente é mais fácil tomar um avião em Congonhas e conectar com o nosso voo aqui em Confins. Isso vai gerar maiores impostos aqui, vai se vender mais cafezinho, ou seja, é a roda da riqueza. Então, você ter esse aeroporto, essa conectividade em Belo Horizonte, isso reflete riqueza e investimento. Muito bem, o senhor falou aeroporto de Confins, eu gostaria de dizer já no segundo bloco, esclarecendo essa questão, porque muita gente defende aeroporto internacional Presidente Tancredo Neves em Confins. Eu espero você, a gente continua a conversa sobre a atuação da TAP em Minas Gerais daqui a pouquinho. Até já! No programa de hoje nós estamos conversando com o gerente-geral da TAP aqui em Minas Gerais e Espírito Santo, Carlos Dias. No primeiro bloco eu chamei a atenção para a nomenclatura, o nome do Aeroporto Internacional de Confins, que na verdade há quem defenda, inclusive na Assembleia Legislativa, uma lei nesse sentido. Parece-me que foi apresentado um projeto nesse sentido para obrigar a dizer o seguinte: Aeroporto Internacional Tancredo Neves. O ex-presidente Tancredo Neves, né, seu Carlos? O senhor é favorável também a essa nomenclatura, porque a gente tem que resumir tudo, né? Pois de repente é muito grande para falar. Mas está correto, João. Eu te agradeço, porque a nomenclatura correta indicada é essa, né? Para identificar o nome de batismo do nosso aeroporto, que ele é internacional e que fica na área de Confins, é isso. Pois é, mas não poderia ser aeroporto de Belo Horizonte? Poderia ser, mas aí tem que ter outras coisas que politicamente já estão tentando resolver isso e de maneira também, porque isso não envolve outras forças no estrangeiro que regulamentam isso. É um detalhe, mas é importante do ponto de vista da nossa cultura aqui de Minas Gerais, dos valores mineiros. Agora, a TAP leva mais mineiro e traz menos estrangeiro? Qual é estrangeiros? Qual é o ranking que vocês têm aí? A proporção? Eu penso que 60% de brasileiros e 40% de estrangeiros. Então estão levando vantagemzinha. Então, estamos sim, porque a gente tem essa vantagem de ter essa mobilidade aqui, não é? Vocês têm também uma estatística mostrando que o estrangeiro vem para cá? De qual região? Vem mais da Europa mesmo? Vem dos Estados Unidos? Quer dizer, ou vem da Ásia? O maior fluxo ainda é de Portugal. O maior fluxo é de Portugal, depois nós temos Alemanha, temos Espanha, Itália e Inglaterra, pela ordem. E eles procuram o que aqui em Minas Gerais, em termos de nossos monumentos? O que chama mais atenção? Existe um tráfego de negócios muito interessante. Existe um tráfego de negócios. Então, se você tem um turismo, a sua maioria se reflete a um turismo de negócio. Porque o que gerou a maior parte ainda é o negócio que depois acaba fomentando o turismo local, não é? Mas ainda estamos desenvolvendo, eu acho que ainda é embrionário ainda, para a gente desenvolver um turismo forte, né? Não só, como nós sabemos, o carro-chefe vai de cidades históricas, mas a gastronomia, as pedras preciosas, ou seja, tem outros ramos, né? O artesanato, que pode ser melhor explorado para catalisar esse tipo de público de lazer, vamos dizer assim. O turismo de negócio, eu estava vendo outro dia, tem um amigo meu que comprou um sítio lá em Portugal, né, na região do Alentejo, e Monsaraz. Ele dizia o seguinte: Portugal, no caso Lisboa, está se tornando uma nova Miami.
Já dá para sentir isso no avião nos aviões da TAP aqui, saindo de Minas? Esse é outro fenômeno, tá vendo? Isso é um fenômeno que reflete essa facilidade de mobilidade, né? Já a gente sente que há muitos brasileiros, mineiros, eu não falo de Minas, né? Isso. Mineiros que já estão adquirindo imóveis e suas terras lá em Portugal. Outros estados também, os senhores estão voando de onde? Eu sei que tem aí na região norte, nordeste, nós Rio Grande do Sul. voamos de 10 capitais aqui no Brasil, são voos diretos, né? Então, começando lá por baixo, Porto Alegre, São Paulo, que nós sabemos, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Natal. E eu acho que esqueci de alguma aí no meio. Pois é. E Belém. E Belém também. Pois é, agora, do ponto de vista do cardápio, né? Que a gente, quando viaja, quer também uma comidinha boa lá, que a gente chama de gastronomia. Eu viajei outro dia, estava vendo de vocês lá, muitos chefes também do Nordeste, né? Dos chefes de cozinha, portugueses e nordestinos. Em geral, de lá da Europa para cá são chefes portugueses. E do Brasil a gente inverte, são os brasileiros que dão um palpite na nossa carta, né? No nosso menu. Aqui em Minas, por exemplo, não é raro ter lá um queijinho, por exemplo, que é para dar um toque mineiro e identificar o nosso voo aqui de Minas. É mais um carinho, né? Um carinho para o nosso público. Agora, o avião, ele tem a parte de baixo dele, né? Para cargas. Como é que está essa questão de carga entre Belo Horizonte, quer dizer, Minas Gerais, com a Europa? Não só para Portugal, mas também no hub, que o senhor disse aí, para disseminar para várias cidades da Europa. Eu acho que está ótimo entre os dois sentidos. De fato, vamos pegar a nossa principal indústria automobilística, por exemplo, né? Ela se utiliza bastante desse porão, né? Que é um exemplo. Exportativo, dizer, até pouco tempo nós transportamos as mangas do Vale do Jaíba, por exemplo, né? Mais de 100 toneladas por mês, por exemplo, de mangas. Então você vê que existe o avião, ou seja, o modal aéreo oferece também esse tipo de progresso e desenvolvimento, que são as cargas. Minas Gerais, a predominância hoje é de quê? Porque é um estado que a gente fala de commodities, né? Mas tem peças também, que são produtos importantes. No meu caso, peças. No meu caso, peças. O modal aéreo é o que mais ocupa o porão. Agora, do ponto de vista da geração de recursos para Minas Gerais, além de trazer esse benefício, como é que o senhor coloca o papel da TAP nesse conjunto das empresas aéreas que agora estão saindo aqui de Belo Horizonte? Nós temos agora para a Argentina mais 2 voos, claro. Quer dizer, TAP para a Europa, não é? Uhum. Como é que o senhor coloca nesse contexto? Olha, o contexto, na verdade, nós fizemos parte de um papel importante há 9 anos atrás, quando nós viemos para Belo Horizonte e apostamos aqui no mercado mineiro. Com a nossa aposta, já vieram outras empresas aéreas também congêneres. Né? Então a gente percebe bem isso. Com essa vinda de outros, também incentivou com que o empresário privado investisse, como nós temos hoje um terminal novo feito com capital privado, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. Então essa é a roda da riqueza. O nosso papel hoje, eu e de outras que estamos aqui ligando Minas a Belo Horizonte, só vai ocasionar numa amplitude de mercado, ou seja, porque nós já fizemos o papel inicial que era desbravar o mercado. Agora que se aposta, por exemplo, há 9 anos atrás ninguém apostaria que 8 anos depois nós tivéssemos o passageiro 1 milhão para a Europa. Esse é um exemplo. Tá? Então está aprovado e Minas também. Acho que a gente pode se orgulhar, ter autoestima e dizer da nossa pujança como Estado, né? Não somos mais o primo que tem que ir lá a outro centro maior. Não, nós já temos aqui um serviço adequado a uma grande metrópole que é Belo Horizonte. É verdade. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltaremos conversando sobre o papel econômico da TAP aqui para a economia de Minas Gerais, com as ligações aí para a Europa. Eu espero você. Até já. Bem, nós chegamos agora ao último bloco do programa, conversando com o gerente-geral da TAP aqui em Minas Gerais, Espírito Santo, Carlos Dias. Bem, agora a gente fechando aí as janelas abertas durante o programa com relação ao papel, ao tamanho da TAP. Não é? Ela é de quem hoje? Porque o que circula,
e que eu fico sabendo que é da Azul. A gente fala, a TAP, a Azul comprou a TAP. Para a gente ter uma ideia, é uma curiosidade financeira, econômica, não é? Sim, Bens e serviços. Qual é hoje? A TAP é de quem? Não, a TAP hoje tem o governo português como um dos sócios e o consórcio Gateway, que faz parte o empresário Humberto Pedrosa, português, e o nosso empresário conhecido, brasileiro norte-americano, David Neumar. Né? Então, por isso essa conotação de azul, né? Porque o senhor David Neumar também tem sua parte acionária e majoritária na Azul. Né? Então, hoje é uma empresa gestionada por esses dois sócios, o governo português e o consórcio Gateway. A última viagem que eu fiz, eu estava no aeroporto Tancredo Neves, de Confins, Sim, de Confins. De repente conversando com um empresário português e do lado tinha uma senhora e eu falei que era da Azul, eu falei, não, também quem compraram Azul, mas quem comprou foram os chineses. Os chineses também estão nesse negócio? Eu acho que ainda não. Acho que ainda não é do nosso conhecimento. Para ela está dizendo que são chineses. Para ela, sim. Talvez alguma notícia que ventilaram, mas eu acho que ainda não. Pode ser uma fake news, né? Pode ser até um futurismo, né? A gente não sabe, né? Mas nesse momento, que seja do meu conhecimento, não. Que seja do conhecimento, sempre, não. Né? Que só tem um jeito de prever o futuro, pois que é criá-lo agora, né? Exato. O futuro da TAP, dentro desse contexto, ela está transportando anualmente, eu estava lendo, são mais de 10 milhões de passageiros no mundo, né? Ah, sim, já vamos bater talvez a meta de 12 milhões esse ano, aproximadamente. É uma Portugal inteirinha que estaria dentro dos aviões da TAP. Exatamente, acho que é uma analogia perfeita, exato. E aqui de Minas, em especial, que a gente possibilita, por exemplo, o nosso passageiro, o nosso cliente, conectar através de Lisboa com mais de 50 outros destinos. Então, é bastante interessante porque é sempre com apoio. Eu acho que eu sempre enfatizo o peso do idioma, né? A nossa cultura semelhante. Então, isso nos transforma, de fato, em um produto muito agradável e fácil do cliente utilizar e com suporte local. Do ponto de vista de investimento, os senhores foram pioneiros. Verdade. Quer dizer, foram as primeiras aeronaves, né, que saíram de Minas, Portugal, Europa, Minas Gerais. Verdade. Fazer uma analogia aí, as primeiras caravelas que chegaram, né, aí no país, lá pela Bahia. Houve uma feliz coincidência. Sabia que no ano que nós inauguramos aqui o voo em Belo Horizonte, era o 200º aniversário da abertura dos portos no Brasil. Então, acho que foi uma feliz coincidência, né? Porque o que se fez antes pelo mar, nós fazemos hoje pelo ar. E, de fato, hoje a conectividade é aérea, quando a gente fala em progresso e agilidade. E o que o senhor vê no futuro aí pela frente? O que está no radar da TAP, em termos de Minas Gerais, principalmente, de voos, ou seja, do conjunto que o senhor citou aí, as outras companhias, né, que formam, para nós que somos consumidores, claro. É o ponto central. Sair de Belo Horizonte, ter que ir para um lugar, pegar para outro, é mão de obra, perde-se tempo. Nós estamos num processo de reaquecimento da economia, né? Com o melhor aquecimento da economia e a indústria crescendo, eu não tenho dúvida que vai atrair outros investidores, outros transportadores, no nosso caso. Como também a TAP poderá pensar em expandir também a sua oferta local. Já está no plano dela fazer isso, expandir? Nós sempre estamos atentos a esse comportamento de mercado, ou seja, a evolução de mercado. E ocupar espaço, né? Em servir melhor. Se o mercado também crescer, por que não também eu aumentar a minha oferta? Hoje são quantos voos, só para a gente fechar a nossa conversa? Hoje, por semana, nós temos mais ou menos 75, 76 voos por semana no Brasil. Então, para você ter uma ideia, nos grandes centros, como por exemplo São Paulo e Rio, chegamos a ter 3 voos por dia. Então, a gente vai acompanhando em cada mercado, com cada característica que ele nos aponta. Por isso que eu disse, em Minas Gerais, amanhã nós crescemos, e se a gente vai colocar um segundo voo, por que não? São quantos voos saem de Belo Horizonte? Neste momento, estamos com 5 por semana. E a partir do mês que vem, com 6 por semana. Aumenta um, então, já começa a aumentar. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Jean, eu que agradeço. Agora, no nosso programa, a gente sempre sugere, a Casa Rio Verde sugere um vinho, que eu chamo aqui de alimento para o corpo. E dessa vez, não é, o Rendel Roberto caprichou, lá da Casa Rio Verde, harmonizou um vinho, não é aqui, da Labanquer, vinho do histórico município de Alenquer, no Alenquer, que se encontra na região de Lisboa, em sua homenagem aí à TAP também. Bacana, então esse vinho aqui que eu estou mostrando, que é o da Alenquer, tinto, não é, do Alenquer, e é um DOC, e é importante esse vinho aqui do ponto de vista da composição das uvas portuguesas e homenagem também aí ao senhor que é português, mas nascido lá em Angola, não é verdade? O seu pai nasceu
em Portugal, onde? Na Beira Baixa. Na Beira Baixa fica... Ele nasceu no Freixoeiro. Pouca gente há de conhecer, mas é uma aldeia pequena do interior. Muito bem. E o vinho harmonizando também na sugestão aqui, lembrando que a editora é a Record, Senhor República, a Vida Aventurosa de Teotônio Vilela, um político honesto, do Carlos Marque. É a sugestão do nosso programa desta vez. Obrigado pela audiência e lembre-se, você pode assistir o programa entrando aí na internet bhnews.tv.br, também facebook.com/JC Amaral News e no YouTube você digita João Carlos Amaral Entrevista. Obrigado e lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Pense nisso. Até a próxima. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.